A verdadeira identidade de Ajave foi finalmente revelada, quem diria? Aquele que mais parecia um zumbi era, na verdade, um jovem de aparência astutiosa com brilhantes olhos verdes. E o mais chocante é que ele foi a primeira criança nascida entre dois zumbis. Séculos atrás, o mundo foi engolido por um surto repentino de zumbis. A humanidade, desesperada para sobreviver, foi forçada a se esconder nas bordas do mundo, construindo muros enormes para manter os mortos-vivos afastados. Com nada além de armas primitivas, eles lutaram para se defender, até que um dia, a criação de uma nova divisão militar mudou tudo. Seus membros possuíam um poder aterrorizante, às vezes até mais brutal do que os próprios zumbis. Em menos de 10 anos, eles expulsaram os zumbis. Zumbis capturados foram transformados em geradores vivos. Outros foram leiloados como mercadorias em exposição. Eles até construíram zoológicos de zumbis para entretenimento das pessoas. Os poucos zumbis que escaparam formaram tribos dispersas, forçadas a se esconder nas bordas do mundo. Eles se agarraram à sobrevivência bebendo óleo descartado e catando lixo. Após séculos vagando sem rumo, finalmente, uma zumbi começou a despertar seus pensamentos. Ela não conseguia entender por que os humanos eram tão fortes, como eles construíram a civilização. Então ela começou a imitá-los. 3 refeições por dia, dormir cedo e acordar com o sol nascendo. No final, ela chegou a uma conclusão. A razão pela qual os humanos conseguiam construir a civilização era porque eles conseguiam se reproduzir. Então ela os imitou, vagando pelas ruas todos os dias, tentando atrair parceiros. E um dia, para sua surpresa, ela descobriu que estava realmente grávida. Após 13 meses longos e exaustivos, ela deu à luz o primeiro filho zumbi e o chamou de Ajave. Mas a infância de Ajave foi nada menos que miserável. Desde que sua mãe se tornou a única zumbi grávida, ela era alvo de ataques hostis, intimidada e evitada por sua própria espécie. E quando uma Ajave nascia, eles a expulsavam completamente como uma abominação para proteger e criar seu filho pequeno. Ela vagava por cidades e ruínas, tentando se juntar a outros grupos de zumbis, mas todas as vezes eles a rejeitavam como uma pária. Por fim, pelo bem do futuro de Ajave, ela decidiu se estabelecer perto da sociedade humana, mas com sua aparência monstruosa, ela nunca poderia pisar abertamente entre os humanos. Então coube ao pequeno Ajave, de 3 anos, mendigar nas ruas, mal conseguindo mantê-los vivos. Sob os cuidados de sua mãe zumbi, Ajave cresceu lentamente, sempre vivendo na cidade disfarçado de humano. Conforme foi crescendo, com a educação obrigatória imposta pelos humanos, Ajave começou a frequentar a escola durante o dia. À noite, ele trabalhava meio período em pequenas lojas. Graças à sua resistência de zumbi, ele nunca se sentia cansado. E nos fins de semana, ele até aceitava vários empregos para ajudar com as contas. Às vezes, ele era dominado pela vontade de devorar humanos, mas ele se forçava a se conter. Afinal, sua mãe arriscou a vida para trazê-lo aqui, esperando que ele pudesse viver como um humano de verdade. Então ele fez um voto silencioso. Ele estudaria muito e um dia, com suas próprias mãos, compraria um carro e uma casa grande para sua mãe. Mas tudo foi destruído quando um surto repentino de zumbis atingiu a cidade. Para salvar seu colega de classe mais velho, Ajave não teve escolha, a não ser revelar sua verdadeira natureza e se transformar em um zumbi. E em seu primeiro dia de trabalho, após demitir o chefe do depósito de pólvora número 1, sua vida sofreu uma reviravolta drástica. Naquele dia, Ajave, de 17 anos, foi apresentado por seu superior e começou a trabalhar em um supermercado. Ao vê-lo parado ali, sem expressão, o superior repreendeu. Você estava distraído? Anda logo e ajuda. Saindo dali, ele rapidamente deu um passo à frente e pegou a caixa das mãos dela. No momento em que ela soltou um suspiro de alívio, ela imediatamente notou os ferimentos em seu rosto. Sem hesitar, ela o puxou para trás do balcão, cuidando cuidadosamente de seus ferimentos, enquanto perguntava se ele havia sofrido bullying novamente. A verdade é que, como um zumbi vivendo entre humanos, ele tinha pavor deles. Sua timidez o tornava um alvo fácil para os valentões. O veterano o repreendeu. Os humanos são cruéis. O bullying acontece o tempo todo. Se você continuar parecendo fraco, é claro que eles vão te pegar, mas se você revidar, ninguém ousará mexer com você. Entendi. Com a cabeça baixa, Ajave murmurei suavemente. Entendi. Nesse momento, o chefe do supermercado se aproximou. Os clientes estão aqui, vá cumprimentá-los. Aspas. Lá fora, um caminhão parou. Um Ajave pensou que era gangue entregando suprimentos para o povo da cidade, mas na verdade era apenas um transportador aleatório. A veterana correu para as prateleiras procurando os produtos solicitados. Mas quando ela se abaixou para verificar os rótulos, o chefe apareceu de repente atrás dela, pegando seu telefone para tirar fotos. Esta cena foi registrada por Ajave. Quando o chefe voltou seu olhar para ele, Ajave imediatamente desviou o olhar, gaguejando que não tinha visto nada. Ainda assim, o chefe o agarrou pelo colarinho e rosnou. Garoto, é melhor você ficar de boca fechada. Então ele ordenou que levasse o motorista até o depósito para transportar a carga. No caminho, o motorista o avisou que o chefe é infame por aqui. Se senta. Ele atrai universitárias com altos salários e depois reza por elas. Sua veterana pode não escapar de suas garras. A mente de Ajave B girou. Salve-a ou fique em silêncio. De repente, um rugido arrepiante ecoou à distância
distância. Um som que ele conhecia muito bem. Zumbis. Eles estavam lançando um ataque à cidade. O motorista se inclinou para fora, examinando as ruas nervosamente. Mas Ajav o ignorou, pulou do caminhão e correu de volta para o supermercado. Quando chegou, a visão diante dele o deixou atordoado. Na frente do supermercado de leite em pó número 1, os humanos mordidos já estavam sofrendo mutação e o chefe infectado empurrou a veterana para o chão. Com um sorriso torto, ele forçou suas pernas a se separarem. Eu vou morrer de qualquer maneira. Então, antes de ir, você é minha. Mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, seu rosto enrijeceu. Algo estava errado. Sua bochecha se contorceu com a mutação do corpo. O veterano soltou um grito agudo. Ao ouvi-lo, o coração de Ajav deu um pulo. Ele congelou, dividido em hesitação. O aviso de sua mãe ecoou em sua mente. Esta cidade não era fácil de alcançar. Nunca cause problemas e nunca deixe ninguém ver sua verdadeira forma. Entenda, foi por isso que ele suportou sua humilhação todo esse tempo, engolindo cada insulto. Mas agora, com seu veterano em perigo, ele não conseguia mais se conter. Sua mão esquerda instantaneamente se transformou em uma serra gigante. Seu rosto e cabelo também mudaram, mudando diante de seus olhos. Em um piscar de olhos, ele se tornou o estranho Ajav que todos nós conhecíamos. Enquanto os zumbis rosnando atacavam, Ajav golpeava com tanta força quanto um chique, desaparecendo e reaparecendo atrás deles. A rua ressoou com sons úmidos de corte. Poap cocô! Em um instante, os zumbis foram cortados em pedaços. Assim que o chefe mutante estendeu a mão para o veterano, um barulho nauseante soou. Seu corpo foi partido ao meio. Quando uma veterana ousou abrir os olhos novamente, ela viu o estranho Ajav retalhando o cadáver do chefe, murmurando entre dentes. Você acha que pode me intimidar? Vamos, levante-se e tente novamente. Aspas. A essa altura, o chefe não passava de pedaços mutilados. Horrorizada, a veterana fechou os olhos com força, incapaz de olhar por mais tempo. Nesse momento, vários zumbis cambalearam em direção a eles. Ajav entrou pela porta, bloqueando o caminho. Sua voz ficou fria. Mais um passo e você está morto. E assim, em seu primeiro dia de trabalho, eu, Ajav, cortei seu chefe ao meio. Depois, ele até recebeu seu salário e comprou uma carne quase podre com o coração disparado. Ele foi para casa com medo do que estava por vir. Primeiro dia de trabalho e eu já matei o chefe. Como vou explicar isso para a mãe? Em pouco tempo, ele chegou a um prédio de apartamentos decadente. Ele ficou na porta por um momento, então finalmente reuniu coragem e abriu a porta. Lá dentro, uma linda zumbi estava cozinhando. Radiante de alegria, ela gritou: AJ, você voltou, venha sentar-se, o jantar está pronto, aspas. Enquanto isso, após o ataque zumbi na cidade, a polícia isolou a área. Uma garota ruiva estava parada diante das ruínas, perdida em pensamentos. Como única sobrevivente do supermercado de leite em pó número 1, a veterana deu seu depoimento aos repórteres, mas nunca mencionou um Ajav. Ela simplesmente alegou que estava com muito medo, desmaiou e não se lembrava de nada. Nesse momento, um subordinado se aproximou da garota ruiva. Senhorita, esta é a filmagem de vigilância que recuperamos. Na tela, havia uma cena chocante. Ode Ajav travado em combate com um enorme rei cadáver tipo A. A garota pegou o tablet de seu subordinado. Na tela, Ode Ajav estava balançando sua motosserra com intensidade selvagem. O enorme rei cadáver tipo A, várias vezes maior que ele, nem teve a chance de reagir antes de ser partido ao meio. O subordinado apontou para as rachaduras na rodovia e um arranha-céu se partiu em dois. Este pequeno zumbi é cruel. Ele não apenas destruiu o rei cadáver em pedaços, como devorou cada pedaço. A cena mudou de volta para um Ajav em casa. Sua mãe ajeitou as roupas enquanto o lembrava. Quando estiver na escola, ouça os seus professores, ok? Sua resposta não passou de um arroto alto. O sorriso de sua mãe desapareceu quando ela perguntou severamente: Ajav, você comeu algo impuro? Confuso, ele desabafou. Não comeu nada? Então saiu correndo pela porta, caminhando pela rua, perdido em pensamento sobre o que fazer em seguida. Uma mão de repente bateu em seu ombro. Uma voz provocadora soou. O que está pensando? Representante de classe, Ajav pensando em uma garota bonita. Assustado, Ajav ficou tenso instantaneamente. A garota diante dele era Fong Yu, filha do prefeito da cidade, com uma mãe que era uma oficial de alta patente. Com medo de se expor, Ajav rapidamente virou a cabeça, murmurando enquanto perguntava o que ela queria. Fong Yu, claro, estou aqui para aulas particulares. Você é o melhor aluno de toda a série. Observando por trás, uma garota sussurrou confusa. Por que a princesa da cidade se apaixonaria por um rato de biblioteca? Outra zombou. Se estudar pudesse matar zumbis, você também o adoraria. Segurando as anotações de Fong Yu, Ajav franziu a testa. Você é de uma família militar. Esse algoritmo de atualização para peças nanomecânicas não deveria estar errado, certo? Fong Yu suspirou desamparadamente. É por causa daquele zumbi estranho que apareceu no centro da cidade ontem. Minha família me disse para investigar, mas ainda tenho que continuar os estudos. Só não quero estragar tudo sob pressão. Ouvindo isso, o coração de Ajav apertou. Ele rapidamente forçou uma expressão calma e mudou de assunto, sob o pretexto de revisar a lição. Nesse momento, os olhos de Fong Yu desviaram para as roupas de Ajav. Ajav, por que sua camisa está assim?
antes que ela pudesse terminar, um grito agudo irrompeu à frente. Um Airbus A380 havia atingido um bando de pássaros. Seus motores falharam instantaneamente, enquanto o enorme jato mergulhava para baixo. O pânico irrompeu. Civis gritaram e se espalharam em todas as direções. A Jave congelou no local, instintivamente pronto para correr com a multidão, mas bem naquela hora, uma mulher segurando seu bebê tropeçou e caiu bem na frente dele. O choque o sacudiu. Seu corpo quase se mexeu enquanto ele se preparava para se transformar. De repente, um estalo agudo soou atrás dele. O som veio de um dispositivo brilhante na mão de Fung Yu. Com um rápido estalo de maquinário, enxames de nanobots se espalharam por seu braço. Em menos de 2 segundos, uma armadura completa envolveu todo o seu corpo. Ela se agachou e então se preparou, assumindo uma postura de corrida visando a aeronave em queda. Com um forte assobio, ela se lançou ao céu. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Em um piscar de olhos, Fung Yu apareceu na frente do avião que descia. Quando seu braço mecânico mudou para o modo de ataque, a nanotecnologia forjou uma enorme lâmina de guerra saída diretamente de uma lenda. Outro SHHK dividiu o ar. O A380 foi partido ao meio por um único golpe. Passageiros gritando saíram como pipas decepadas caindo em direção ao chão. Naquele momento, Fung Yu levantou o braço, assumindo a pose de uma lançadora de dardos. Então, ela arremessou sua enorme lâmina em direção às ruas abaixo. Em um piscar de olhos, a arma se dividiu em inúmeras lâminas menores. Cada uma perfurou as roupas dos passageiros com extrema precisão, cravando-se nos arranha-céus. Alinhados em ambos os lados da rua, os passageiros balançavam os olhos arregalados e estupefatos. Em um instante, eles se tornaram o cenário mais brilhante e estranho que a avenida já tinha visto. Enquanto isso, Fung Yu e o jato quebrado despencaram no chão. Com um estrondo estrondoso, eles atingiram o solo ao mesmo tempo. O A380 se partiu em 2, caiu pesadamente na estrada, cada metade batendo em lados opostos. Quando o perigo passou, a multidão irrompeu em aplausos. Essa é a armadura nanotecnológica da jovem. Incrível! Cercada pelo rugido de admiração, a espada confiante de Fu. Ela fez uma pose fria, se aquecendo na adoração das massas. Enquanto isso, do outro lado, a mulher que havia caído antes abriu os olhos apenas para suspirar em choque. A jovem estava segurando todo o avião em queda com uma única mão. Ele jogou os destroços enormes para o lado com facilidade, ajudando-a a levantar. Mas a mulher recuou instintivamente. Aos olhos dela, a jovem não era mais um salvador. Ele era algo aterrorizante, algo diferente. Mas, quando Fung Yu virou a cabeça com curiosidade, os destroços do avião bloquearam sua visão, deixando-a completamente alheia ao que tinha acabado de acontecer. Depois, os dois voltaram para a escola juntos. Na aula, o professor dava uma aula usando um livro grosso de história. O olhar de Fung Yu não se desviava de AJV. Enquanto isso, a Java AV ouvia atentamente a aula sobre história humana. Foi revelado que esta era sobreviveu à onda zumbi por causa de um único homem. Há muito tempo, havia um jovem brilhante chamado Xie Yan, que se tornou o programador-chefe de uma grande empresa de tecnologia quando ainda era muito jovem. Seu talento atraiu a admiração de inúmeros admiradores. Mas, quando o surto de zumbis começou, tudo mudou. O território da humanidade encolheu várias vezes, até que apenas um continente permaneceu, cercado por todos os lados pelo mar. Na luta contra os mortos-vivos, o que as pessoas precisavam eram de lutadores, não de programadores. Então, esse jovem frágil que só sabia digitar perdeu o emprego. No fundo, sabia que seus programas poderiam mudar o futuro da humanidade. Ninguém acreditou nele, então ele trancou-se em seu quarto, movido por pura força de vontade, codificando dia e noite sem descanso, revisando e refinando seu trabalho repetidamente. Os dias se transformaram em noites, as noites em anos. O outrora belo prodígio acabou se tornando um velho desgrenhado e calvo. No final, ele conseguiu criar a primeira armadura nanotecnológica movida à energia nuclear da humanidade. À beira do colapso da civilização, ele deu um passo à frente sem hesitar e ativou o traje com a força bruta do Mesh de primeira geração. Ele repeliu os zumbis e salvou o futuro da humanidade. Daquele dia em diante, ele foi celebrado como um herói. Embora o tempo tenha passado e os anos tenham desaparecido, seus descendentes herdaram seu legado, protegendo a humanidade ao longo das gerações. Após a palestra, a classe estava animada, mas os olhos de Fung Yu permaneceram fixos em Ajave, sua mente acelerada. Não pode estar errado. Suas roupas. Ele é o zumbi daquela noite. Enquanto isso, Ajave murmurou baixinho. Os humanos já têm armas térmicas poderosas. Um único projétil pode transformar zumbis em uma pasta. Então por que precisamos de fósforo? Fongo interrompeu de repente. Você é realmente esperto. Você está certo. Há um segredo oculto por trás de tudo isso. Vou lhe dizer a verdade, mas você terá que me responder uma pergunta primeiro. Combinado? Quando Ajave assentiu, Fongo finalmente começou a falar. Alguns dias atrás, ela acidentalmente descobriu seu pai trabalhando em algo horrível. Ele estava
estava equipando zumbis com armaduras nanotecnológicas. Sob seu questionamento, seu pai revelou o motivo. Apenas zumbis poderiam liberar o verdadeiro poder do Matt. A armadura pode ter energia infinita, mas para os humanos, pilotá-la drenava uma resistência tremenda. Apenas os mortos-vivos, com resistência ilimitada, poderiam se fundir com ela perfeitamente. Ao longo dos séculos, conforme a linhagem de sua família enfraquecia, eles nunca conseguiram restaurar o Matt à sua forma original. Foi por isso que ele começou a usar zumbis como cobaias. Fan ficou perplexo. E com as armas que já temos, exterminar zumbis é o suficiente. Por que criar algo tão assustador? A expressão de seu pai ficou sombria, porque ainda vivemos em uma era em que a extinção poderia atacar a qualquer momento. Há algo, não sabemos nem se é humano ou zumbi, mas se quisesse, poderia nos esmagar tão facilmente quanto uma formiga. Parece possuir vida infinita, existindo desde os tempos antigos até agora, escondida em algum lugar deste mundo. Ao ouvir isso, o rosto de Ajave se contorceu em choque. Será que algo assim realmente existe neste mundo? Fung respondeu friamente. Acredite ou não, esse segredo foi passado pela minha família por gerações. E esse ser diziam que seu nome era Jiangxi. Tudo bem, agora é minha vez de perguntar. De volta ao centro da cidade, aquele que matou o rei cadáver e salvou todos aqueles civis foi você? Ajave deu alarme, levantando-se de um salto. Você pegou o cara errado. Sem esperar pela reação dela, ele saiu correndo da sala. Sua fuga em pânico só aumentou as suspeitas de Fungo. Dali em diante, não importava se Ajave estivesse escovando os dentes, correndo ou mesmo indo ao banheiro, Fungo o seguia. Segredo. Depois da escola, um Ajave saiu o mais rápido que pôde, sem ousar perder um segundo. Fono, claro, o seguiu logo atrás. Esse garoto caiu quando eu peguei o avião. Ele definitivamente está escondendo alguma coisa. Enquanto Ajave olhava nervosamente por cima do ombro, ele de repente colidiu com alguém e caiu pesadamente no chão. Olhando para cima, ele viu vários bandidos de rua bloqueando seu caminho. Fungo, que tinha acabado de alcançá-lo, viu tudo se desenrolar, mas em vez de intervir, ela escolheu assistir silenciosamente do lado de fora. Sem dizer uma palavra, um dos punks deu um soco direto no rosto de Ajave. Temendo que Revidar exporia sua identidade e forçaria sua mãe a se mover novamente, ele deliberadamente se fez de fraco, fazendo uma cena lamentável. O bandido loiro agarrou o livro de Ajave e zombou. Então você é apenas um perdedor falido, hein? Que perda de tempo. Com isso, ele chutou Ajave com força, fazendo cair esparramado no chão. Rindo, a gangue saiu pela rua. Observando o estado miserável de Ajave, Fung finalmente começou a descartar suas suspeitas. Ela se virou, convencendo a si mesma. O que estou pensando? Deve ter sido apenas uma coincidência com as roupas. Enquanto isso, Ajave se abaixou para pegar seus livros espalhados. De repente, uma mão se abaixou primeiro, levantando um deles e estendendo para ele. Ajave rapidamente o pegou com um sorriso agradecido, agradecendo ao estranho repetidamente. Mas, no momento seguinte, a mesma mão bateu firmemente em seu ombro e uma voz disse, nada mal, mantendo seu temperamento sob controle. É isso que faz um bom zumbi. Ajave congelou em choque com as palavras. Olhando para cima, ele percebeu que era ninguém menos que o homem que um dia se tornaria seu chefe. Jiangxi se levantou de um salto, gritando, quem diabos é você? Jiang parou de fazer a pergunta. Jiang mudou para sua segunda forma, um sorriso arrepiante se curvando em seu rosto. Lembra desse garoto? Nunca desperdice sua paciência com insetos. Aspas. Uma onda de aura assassina surgiu à frente, tão pesada que Ajave não conseguia nem abrir os olhos. Quando finalmente os forçou a abrir, a rua estava vazia. Jiangxi havia desaparecido sem deixar vestígios. O que foi isso? Aquele cara, não exatamente humano, nem exatamente zumbi. Ajave engoliu em seco, sua garganta seca. Aquela presença era assustadora. Estou apenas desmoronando sob pressão, tendo alucinações. O que ele não sabia era que Jiangxi o estava seguindo das sombras, observando cada movimento seu. Em pouco tempo, Ajave chegou de volta à escola. Vendo seu estado desgrenhado, seus colegas imediatamente começaram a sussurrar. Olha, ele sofreu bullying de novo. Ele não consegue revidar. Que covarde. O bandido loiro, ainda exultante, balançou sua folha de teste físico. Mesmo que eu não consiga pilotar uma armadura nanotecnológica, me tornar um soldado mecânico não é nada ruim. Neste mundo que venera a força, ratos de biblioteca como eles são inúteis. E daí se ele é inteligente? Estudar não mata zumbis. Com uma armadura nanotecnológica, quem precisa novas armas? Afinal, ouvindo suas vozes zombeteiras, Ajave abaixou a cabeça e caminhou silenciosamente em direção à sala de aula. Fan observou tudo se desenrolar, sinalizando para si mesma. Parece que eu estava pensando demais. Esse cara não tem nada a ver com sede de sangue ou brutalidade. E ainda assim, uma coisa ainda intrigava. O Distrito Central deveria ser seguro. Zumbis sempre foram mantidos fora dos muros da cidade. Como eles puderam aparecer de repente aqui? Enquanto isso, Jiang estava no topo de um telhado, olhando para Ajave. Ao lado dele, Xia perguntou cautelosamente. Chefe, você realmente acha que aquele garoto pode se tornar um de nós? Jiangxi, agora de volta à sua primeira forma, sorriu. Quem sabe? Um teste nos dirá tudo. Você não resgatou aquele ratinho de laboratório? Disse solto. E deixe-me apimentar as
as coisas. Ele levantou a mão lentamente. Um brilho verde doentio brilhou, e no chão vazio do lado de fora do campus, gotas de sangue verde surgiram. As gotas se fundiram, se torcendo em uma sequência de genes. Carne e osso começaram a se formar do nada. Em poucos instantes, sob o controle de Zhang Xia, um exército de zumbis tomou forma. Com um aperto repentino de punho, seu corpo assumiu sua segunda forma. Imediatamente, os zumbis ganharam vida, seus olhos brilhando de fome. Entre eles, erguiam-se monstruosidades colossais, algumas com mais de 10 metros de altura. Eles escalaram os prédios ao redor, esperando apenas o comando de Zhang para descer sobre os humanos. Enquanto isso, a Jave estava sentado na sala de aula, estudando diligentemente, completamente inconsciente de que o perigo estava se aproximando. Ao mesmo tempo, um homem com um uniforme afiado, um homem de terno, apareceu nos portões da escola. Ele respirou fundo, saboreando o ar de liberdade lá fora. Então, sem aviso, pedaços de carne escorregaram de seu rosto. Em pânico, ele pressionou a pele podre de volta no lugar com a mão, murmurando baixinho. Aspas. Quase me denunciei. Essa deveria ser a escola que Lord Rei mencionou. Este homem não era outro senão o chamado zumbi novato, um dos raros mortos-vivos com plena consciência. Caindo de joelhos, ele perguntou respeitosamente: Senhor, o que você quer que eu faça? Xia jogou uma pilha de arquivos a seus pés e ordenou friamente: vá devorar todos os humanos desta academia, a mesma academia onde a Jave estava estudando. Desde que ele conseguia se lembrar, ele havia sofrido tormentos sem fim sob experimentos humanos. Ele havia jurado há muito tempo recuperar tudo o que lhe foi roubado para acabar com a humanidade e seus descendentes completamente. No entanto, o desconforto se infiltrou em seus pensamentos. Estranho, nem mesmo os Mets mais fortes podem me matar. Então por que Lord Hein me designou tantos reforços? Esta pequena academia deve ser uma presa fácil, a menos que haja algo perigoso lá dentro. Embora confiante em sua força, a cautela prevaleceu. Melhor explorar primeiro. Silenciosamente, ele entrou na sala do diretor. Usando uma máscara de gentileza, ele fingiu educação. Com licença, senhor. Eu poderia usar sua ajuda com algo? Enquanto isso, do lado de Ajave, sua excelência acadêmica lhe rendeu aprovação especial do Departamento de Educação para fazer um exame acelerado. Se ele tirasse uma nota perfeita, ele seria admitido antecipadamente para a universidade. A Ajave retornou ao seu assento, emocionado por estar segurando a prova. Aspas. Se eu terminar essa prova, finalmente conseguirei entrar na universidade, pensou consigo mesmo. Mas, naquele momento, os alto-falantes da escola começaram a tocar. Uma mensagem ordenava que todos os alunos se reunissem imediatamente no ginásio coberto. Embora relutante em deixar a prova de lado, a Jave não teve escolha a não ser seguir o anúncio. No palco, o diretor pigarreou e anunciou: devido a circunstâncias especiais, um novo aluno foi designado para a nossa academia. Por favor, deem as boas-vindas a Meijiji. O diretor lançou um olhar nervoso para Meijiji, que subiu ao palco e começou uma lenta e deliberada autoapresentação. Sussurros percorreram a multidão. Sério, já estamos no ensino médio e alguém ainda está se transferindo. Naquele momento, a Jave foi empurrado para a frente por um grupo de punks, acabando bem na primeira fila. O olhar de Meijiji imediatamente se fixou nele. Então é isso. A missão de Lord Hai nunca seria simples. Já há outro da nossa espécie aqui, o que significa que esta escola deve ser seu território. Esses humanos, gado. Ainda bem que não entrei de supetão. Isso teria sido rude. Decidindo que não havia necessidade de conflito ainda, Meijiji escolheu observar a Jave em silêncio primeiro. Os dias se transformaram em semanas, e logo um mês inteiro se passou. Durante esse tempo, a vida de Ajave girou em torno de só duas coisas: estudar e ir para a próxima sessão de estudos. Meijiji ficou completamente perplexa. Esse cara nunca come. Não me diga que estudar é o substituto da comida dele, e aquela cara dele grita alvo fácil. Que tipo de zumbi é esse? Mas assim que Gigi decidiu continuar assistindo, o bandido loiro e seus comparsas se aproximaram, querendo arrumar briga com o novo transferido. O bandido loiro deu um tapa no ombro de Meijiji e zombou: cara novo, eu vi você rondando por aí todo dia. Vem comigo, eu tenho algo a dizer. Já de mau humor, Meijiji se animou ao vê-lo. Momentos depois, gritos ecoaram do telhado da escola. Para a sorte deles, Meijiji só deu um susto nos bandidos. Ele não comeu os três idiotas. Ele riu sombriamente. Você deveria ser grato por este não ser meu território. Não sou exigente com comida, mas se eu comesse a presa dele território, imagino que ele ficaria puto. Com isso, ele deu um tapa no bandido loiro, fazendo seus dentes da frente voarem. Então ele se virou. Hora de colocar minhas cartas na mesa com a Jave. Com tantos humanos nesta academia, ele deveria me poupar uma parte. Na manhã seguinte, a Jave estava sentado na sala de aula, focado em seus estudos. Uma colega tímida se aproximou, segurando algo. Isto é pomada para cortes. Vai ajudar suas feridas a cicatrizarem mais rápido. E este spray de pimenta, da próxima vez que tentarem intimidar você, é só borrifar nos olhos deles. Com isso, ela estendeu a mão e deu um tapinha gentil na cabeça de Ajave. Então saiu rapidamente da sala de aula. Olhando para ela, a
Jave ficou completamente perplexo, com um gesto estranho, enquanto isso Fongo estava espiando secretamente, do lado de fora da porta. Ela também tinha vindo dar um remédio para a Jave. Observando a cena se desenrolar, ela estufou as bochechas em aborrecimento, murmurando: "Ah, Jave idiota, acho que eu estava preocupada à toa." Nesse momento, ela passou por Meiji. Quando ele chegou para ver a Jave, o cheiro que emanava dele imediatamente chamou a atenção de Fongo, e o Meiji abriu a porta da sala de aula. Com um estrondo, os alunos sussurraram: "Vocês ouviram? Aquele garoto novo derrubou o valentão da escola ontem. Ele está aqui para mexer com a Jave também." Meiji foi direto até a mesa de a Jave, sentou-se ao lado dele e disse sem rodeios: "Irmão, você me viu no momento em que pisei nesta escola, não foi? Eu sei que este é o seu território. Que tal nos dividirmos a 70 horas 30? E você fica com as 70 horas." Quando a Jave não respondeu, Meiji continuou: "Tudo bem, 80 horas 20 então." Ainda sem obter resposta, Meiji ficou boquiaberta, incrédula. "De jeito nenhum. Irmão, você está me dizendo que não vai me dar nenhuma parte? Olhe para esta escola cheia de humanos. Você realmente consegue consumi-lo sozinho?" Os alunos próximos observaram Meiji se abaixando daquele jeito, completamente perplexos, sem conseguir entender o que os dois estavam falando. Quando a Jave permaneceu em silêncio, Meiji tentou novamente: "Tudo bem? Que tal isso? Eu vou comer o que vocês deixarem para trás. Meninas, vocês pegam a de cima, eu pego a de baixo. Combinado?" A Jave continuou sem responder. A expressão de Meiji se transformou em fúria. "Eu cheguei tão baixo e você ainda não concorda? Garoto, você está me menosprezando?" Bem, quando a Jave estava prestes a murmurar: "O que você quiser, não tem nada a ver comigo." Fongo irrompeu na sala de aula gritando: "A Jave, fique longe dele." No mesmo instante, uma lança brilhou de sua mão. Meiji nem teve tempo de reagir antes que ela perfurasse seu peito, fazendo atravessar a parede da sala de aula e pregando no gramado verde brilhante do campo de futebol do lado de fora. A Jave congelou em choque com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Os outros alunos gritaram de terror. Fongo avançou, gritando para eles: "É perigoso aqui. Todos se protejam." De pé diante do muro destruído, seus olhos fixos firmemente no corpo imobilizado de Meiji, outra arma se materializou em sua mão enquanto ela rosnava: "Vocês me acham uma idiota ou cega?" Com essas palavras, Meiji deixou de lado todas as pretensões. "Então eu não vou me conter." Fongo saltou para o campo, aterrissando com um baque forte. Ela rapidamente acenou para os alunos se espalharem, gritando: "Ele é um zumbi." Assim que as palavras saíram de sua boca, um estrondo estrondoso irrompeu do corpo de Meiji. Seu corpo inchou assustadoramente, os músculos se contorcendo. Momentos depois, zumbis grotescos começaram a abrir caminho para fora dele, em um piscar de olhos. O campo estava cheio de abominações de todos os tipos. Ao mesmo tempo, bandos de zumbis voadores inundaram o campus. Com a invocação completa, Meiji rugiu seu comando: "Isole a área e capture todos os humanos vivos." Enquanto os humanos se espalham em pânico, Meiji revirou os ombros, com um sorriso arrepiante. Fingir por um mês inteiro foi exaustivo. "É bom finalmente ser eu mesma de novo." Fongo ativou sua armadura imediatamente. O traje nanotecnológico surgiu em seu corpo, em um flash de luz, mas Meiji não demonstrou medo. "Você realmente acha que os humanos são os únicos que podem brincar com brinquedos como este?" Com um choro selvagem, ele rasgou sua camisa. Os olhos de Funu se arregalaram em choque. Preso em sua cintura estava um antigo dispositivo de transformação. Conforme ele ligava, uma energia escura explodiu e, em instantes, um exoesqueleto irregular de nanotecnologia envolveu seu corpo. Este era exatamente o projeto em que seu pai estava trabalhando. A multidão em fuga percebeu a perturbação, parando no meio do caminho para olhar para trás, e o que viram os deixou sem palavras. De jeito nenhum. Como um zumbi pode estar usando uma armadura nanotecnológica feita por humanos? Meiji sorriu provocando-a. "Senhorita Fong, você deveria agradecer ao seu pai. Ele é a razão pela qual consigo exercer esse poder." Com essas palavras, uma lembrança de sua infância surgiu na mente de Fong Gi. Sua expressão congelou em descrença. Seu nome é Meiji. Você é o zumbi do antigo laboratório do meu pai." Meiji rugiu furiosa. "Isso mesmo. Eu fui uma das primeiras cobaias. E vocês, humanos, me esterilizaram. A crueldade de sua família está gravada em mim para sempre. Hoje, acertarei todas as contas, as antigas e as novas. Fong, você assumiu uma posição de combate. Olhos afiados. Chega de conversa. Venha me pegar." Meiji avançou, seu punho cortando o ar como uma bala de canhão. Fong reagiu instantaneamente. Abaixando-se para se esquivar, ela balançou sua lâmina enorme em retaliação, mas ele passou por ela com facilidade, circulando atrás dela. Ela se virou bruscamente, apenas para ser pega por um chute brutal no estômago. O impacto a arremessou para o alto a 100 metros de altura. Meiji se agachou, os músculos se contraíram, então explodiu para cima, voando acima dela. "Humanos imundos. Vocês têm ideia de como sofri todos esses anos? Vou retribuir a dor 1000 vezes mais." Com um rugido
estrondoso, seu punho caiu, esmagando Fong no chão. O campo explodiu, a terra se partindo como vidro estilhaçado. Enquanto isso, do outro lado do campus, uma garota estava prestes a ser dilacerada por um zumbi. No último segundo, um pedaço de madeira acertou o rosto da criatura. Eram os delinquentes, o Blonde e sua turma. Não subestimem o esquadrão da lata de lixo. Droga! O Blonde gritou ordens para seus garotos escoltarem os outros para fora pelo portão dos fundos. Mas uma garota gritou desesperadamente: "Ah, a Jave ainda está na sala de aula. Ele está terminando a prova." O Blonde congelou. "Pasmo! Você está brincando comigo? Aquele idiota está fazendo o dever de casa agora. Esqueça ele." Então ele percebeu o olhar suplicante nos olhos dela, um olhar que implorava por um salvador. Sua determinação vacilou. Droga! Somos colegas de classe. Não podemos simplesmente deixá-lo para trás. Em outro lugar, Fu cambaleou após levar 2 golpes devastadores de Aide. Um arrepio percorreu seu corpo. Que tipo de poder é esse? Ele pode usar essa armadura com sobrecarga infinita. De repente, as palavras de seu pai na infância ecoaram em seus ouvidos. Rebote. A armadura nanotecnológica é o legado de nossa família. Quanto maior o poder, maior o fardo, para ir além dos seus limites sem quebrar. Você deve ter uma convicção inabalável. O traje responde à força de vontade. Rebote. Cerrando os punhos. Fongo se levantou. Arcos azuis de relâmpagos irromperam por sua armadura, enquanto sua produção de energia ultrapassava os limites de segurança. Fixada em um objetivo, destruir magia, ela quebrou seu próprio gargalo, liberando um poder sem precedentes. Em um borrão, ela disparou para frente, agarrando seu rosto com um aperto de ferro. Então, bam! Um golpe violento de cotovelo o jogou no chão. O impacto retumbou como uma explosão, e o campo inteiro se partiu em uma teia de aranha. Enquanto isso, dentro da sala de aula, a Jave tinha acabado de terminar seu exame de admissão à universidade. Hahaha! Finalmente concluído. Faculdade, aqui vou eu. Ele mal tinha guardado o papel quando o loiro entrou, ofegante. Antes que uma Jave pudesse reagir, o loiro o agarrou e saiu correndo. Você está realmente fazendo o dever de casa agora? Se não fosse por aquela garota me implorando, eu teria deixado ela morrer. Vendo o loiro correr com todas as suas forças, a Jave pensou de repente. Talvez ele não fosse tão ruim assim, afinal. Mas assim que saíram da sala de aula, a batalha de Fong Yu e Mati Jiji já havia começado na área. Os dois estavam presos em um confronto de igual para igual, os golpes sacudindo as próprias paredes ao redor deles. Nesse momento, um dos lacaios do Blonde gritou: "O portão dos fundos não abre." O maldito diretor reforçou as paredes de 10 metros de altura com 100.000 volts de eletricidade. "Se tocar, você está frito." "Aquele velho bastardo", o Blonde xingou, chutando inutilmente a porta. Um Ajave deu um passo à frente. "Deixe-me tentar." Em segundos, ele rasgou o código da fechadura digital, anulando o sistema, cortando a energia e abrindo o portão. Aplausos irromperam do grupo. Blonde deu um tapinha nas costas dele. "Livros de visitas realmente são úteis em momentos como este. Se sobrevivermos, juro que nunca mais vou intimidá-lo." A Jave apenas suspirou completamente, sem palavras. Mas, no momento em que saíram correndo, a euforia se transformou em medo. O caminho à frente os congelou. Um colosso zumbi imponente estava de guarda, comandando uma horda, bloqueando a tentativa de resgate do exército humano. De volta ao campo de batalha, Meide zombou de Fongo e esta zona está selada. "Você achou que conseguiria me segurar e deixar os alunos escaparem? Tolice. Olhe para trás." Fongo virou a cabeça apenas para ver todos os alunos cercados por mortos-vivos. Até mesmo a Jave e Blonde foram forçados a voltar para dentro. Ela cerrou os dentes. "Não posso perder, tem que haver outro jeito." Elevando-se no ar, ela convocou todo o poder de sua armadura. Um arsenal de armas radiantes se materializou ao seu redor em uma tempestade de luz. Os livros didáticos eram claros. A fraqueza de um zumbi está em sua cabeça. Corte-a, e a criatura se torna nada mais do que um cadáver. Com isso em mente, Fongo mirou no crânio de Meiji, mas ele apenas sorriu e se lançou contra ela, tentando arrancar minha cabeça. "Você está muito longe do seu alcance." Seu punho trovejou em sua direção. Ela mal se esquivou a tempo. Se tivesse acertado, ela seria esmagada. A onda de choque, por si só, arremessou os alunos próximos pelo ginásio como bonecos de pano. Uma mochila escolar a Jave foi pega na explosão, arremessada para o alto no ar. Sem pensar, ele correu atrás dela. Suas preciosas provas estavam lá dentro. O loiro tentou detê-lo, mas já era tarde demais. A aura de Meiji aumentou, a energia se enroscando cada vez mais forte. Então, bum, seu poder irrompeu por completo. As armas que Fong Yu havia invocado se estilhaçaram. A força atravessou o seu visor. Uma das lâminas saiu do curso, cortando a bolsa de Ajave e a prova em 2 no mesmo arco. A lâmina cortou a cabeça de Ajave. Uma garota gritou, cobrindo os olhos com as 2 mãos. Até o loiro e sua gangue congelaram. O horror estava estampado em seus rostos. As pupilas de Fong Yu dilataram enquanto ela observava sua cabeça cair no chão, sua mente se recusando a aceitar o que estava vendo. Ela se preparou para um último golpe desesperado quando Meiji olhou para ele, rindo. "Opa!
Fogo, amigo! Minha culpa, irmão! Meiji jogou a cabeça para trás e riu. Hahaha, as variáveis instáveis se foram. Agora eu posso finalmente me soltar. Blonde e sua equipe se viraram instintivamente para onde a Jave havia caído, e no segundo seguinte seus olhos quase saltaram das órbitas. A Jave estava caminhando em direção a eles, segurando sua própria cabeça decepada pelos cabelos. Ele plantou um pé no rosto de Blonde e zumbou. Você não amava me intimidar antes? O que há de errado? Está com muito medo agora? Com isso, ele chutou Blonde pela sala como se fosse uma bola de futebol. Os alunos ao redor deles gritaram fantasma, fantasma e dispararam em todas as direções. Fong Yu girou em volta da comoção, congelando em choque ao ver a Jave sem cabeça avançando. Meiji seguiu seu olhar e quase se mijou. De jeito nenhum, isso é loucura. Mas em vez de atacá-lo, a atenção de a Jave estava fixa em outro lugar. Seus olhos se fixaram nos restos picados de sua prova. O coração de Meiji afundou. Ele levantou as mãos. Ei, foi um acidente. Juro que não quis dizer isso. Tarde demais. A Jave de repente balançou a própria cabeça como uma massa. Uau! Ele atirou-a como uma bala de canhão e acertou Gigi. O zumbi mal teve tempo de piscar. Crunch. O crânio bateu em seu peito. A força bruta o lançou 1 quilômetro inteiro no ar antes que ele caísse como artilharia. O aluno ficou paralisado, com as mandíbulas penduradas. Ele usou sua própria cabeça como arma. Isso é brutal. Esse é realmente o mesmo a Jave nerd que conhecemos. O loiro estava no chão, chorando por sua mãe, completamente destruído. Uma garota tremendo sussurrou para a Jave. Ei, a Jave, eu te dei remédio antes. Lembra? Mas ele a ignorou e se agachou de repente. O chão abaixo dele rachou. No instante seguinte, ele se lançou para a frente como um míssil. Uau! A onda de choque jogou os alunos pelo ar. Do telhado, Zhang Shi sorriu. Nada mal. Essa explosão de poder é impressionante. Meiji, ainda caindo pelo céu, mal se recompôs. Olhando fixamente para a cabeça voadora, ele gritou em pânico, entrelaçando sua voz. Que diabos é você? Mas o corpo de Ajave já o havia alcançado. Ele agarrou sua cabeça decepada no ar, virou para frente e pousou bem acima de Mei. Espere, irmão. Me escute primeiro. A companheira Gigi implorou. Sua única resposta foi uma risada assassina e arrepiante. Rosnando, Meiji rugiu de volta. Não me provoque muito. Você acha que eu vou aceitar isso, craque? A Jave balançou seu próprio crânio como um martelo, esmagando-o no peito de Meiji. Um clarão verde ofuscante irrompeu quando Meiji despencou. No chão, soldados e zumbis congelaram, todos os olhos atraídos para a cena. Civis gritaram, espalhando-se em puro terror. Bum! A Jave pousou primeiro. A onda de choque abriu fissuras na terra. Antes mesmo de Meiji pousar, a Jave arremessou sua cabeça novamente. O golpe atingiu, mandando a empregada Gigi voando de volta para o céu. Esmagamento! Ele atravessou um arranha-céu, vidro e concreto chovendo em Torrance. Assim que a Jave estava prestes a persegui-lo, os zumbis ao redor o cercaram por todos os lados. Ao comando da enorme besta cadavérica, a horda surgiu como um maremoto. Os olhos de Ajave se estreitaram. Ele girou bruscamente. Então ele rugiu, um som que dividiu o próprio céu. A onda de choque foi devastadora. Os zumbis se vaporizaram instantaneamente em cinzas. Até mesmo os humanos próximos foram lançados para trás, com sangue escorrendo de suas orelhas e narizes. Com um bufo frio, um Ajave se agachou. Bum! Ele se lançou para cima como uma bala de canhão viva, retomando sua perseguição a Meiji. Soldados no chão olharam estupefatos para a figura voando com sua própria cabeça decepada na mão. Um deles gaguejou em sua calma. Diretor, tem um homem voando com a própria cabeça. Ele está destruindo os zumbis no céu. Um Ajave alcançou Meiji. Mais uma vez, ele balançou a cabeça como uma arma, batendo brutalmente em seu inimigo. Meiji lamentou, totalmente impotente, sacudindo-se como uma boneca de pano. Xiao Yu franziu a testa, murmurando para Zhang. Hey, esse não vai durar muito mais tempo. Zhang Xia apenas zombou. Então o pirralho tem imortalidade? Ah, isso o torna muito mais interessante. Enquanto isso, com a Jajave limpando o campo de batalha, o exército humano finalmente invadiu o campus e começou seu resgate. Enquanto uma colega de classe ajudava Feng Yu em direção à saída, bum! Algo enorme caiu de cima. Foi feito Ji, mais uma vez, arremessado ao chão por Ajave. Momentos depois, o próprio Jajave pousou com um terremoto estrondoso, quebrando teias de aranha na terra. A visão dele congelou todos em terror. Xiao Yu rabiscou freneticamente, relatando a Zhang Xia, meu rei. As leituras destes estão quase perfeitas. Seu índice de deformidade é impecável, exatamente o que você imaginou. Seus ataques físicos desafiam a lógica. Se ele amadurecer sem controle, uma vez que ele atinge a rebelião, a sociedade humana pode entrar em colapso. Ele fez uma pausa e então acrescentou, embora uma característica final permaneça sem teste. No campo, Agi recolocou calmamente sua própria cabeça decepada, sob as escadas horrorizadas de soldados e sobreviventes. Seu cabelo se contorceu, seus músculos se moveram e endureceram, com um rugido de fazer tremer os ossos. Ele completou sua metamorfose no verdadeiro Ajave. Fongo engasgou, olhos arregalados. Puta merda, aquele zumbi baixo de antes era realmente você de longe. A maltratada Meiji resmungou fracamente. Eu já me desculpei por estragar sua
sua prova, você disse que os alunos eram meus. Por que me atacar? A Jave zombou, a voz cheia de zombaria. Quando foi que eu te prometi isso? Eles são todos meus. Se eu não lembro, então nunca disse. A fúria de Meiji explodiu. Mentiroso descarado, uma desgraça para os zumbis. Você é tão vil quanto os próprios humanos. Ele rugiu, cambaleando para cima. Não pense que tenho medo de você. O ar crepitava com intenção assassina, enquanto os dois se preparavam para se enfrentar novamente. Ao lado, Fonko e seus colegas de classe se arrastaram em direção à saída. Tremendo, o pensamento arrepiante os atingiu. A Jave poderia ser ainda mais assustador do que Meiji. No entanto, quando estavam prestes a chegar aos portões da academia, um estrondo estrondoso cortou o ar. Uma pedra enorme caiu do céu, e estrondo. Ela bateu na entrada, selando sua única saída. O pânico se espalhou como um incêndio. A esperança sumiu de seus rostos, deixando apenas o medo. Então uma sombra surgiu atrás deles. A Jave deu um passo à frente,